Agora, estou muito curioso para saber por que me sinto muito melhor quando bebo água com gás em vez de água normal. Eu não sabia a resposta até muito recentemente. Vou compartilhar isso com vocês, assim como algumas outras coisas fascinantes relacionadas ao CO2, dióxido de carbono. Se você está bebendo água com gás, água de clube, água com gás, Lacroix ou qualquer tipo de água carbonatada, isso se relaciona ao COTWO porque a maneira como eles carbonatam é adicionando esse gás, COTWO, à água, o que o torna ligeiramente ácido porque se transforma em ácido carbônico, a menos que seja armazenado de forma um pouco diferente como esses bicarbonatos na água. Mas, independentemente disso, quando bebo água com gás, me sinto mais hidratado, minha digestão é melhor e me sinto melhor. Eu me sinto mais relaxado quando bebo água com gás. Então, se você vir alguns outros vídeos relacionados ao dióxido de carbono, mencionei esse efeito chamado efeito Bohr. BOHR. Essa é uma condição relacionada ao COTWO. Em outras palavras, para que o oxigênio seja absorvido pelas células, pelos tecidos, é preciso CO2, o que é muito contraintuitivo. Você pensaria, logicamente, que se tivesse mais ar, menos CO2, teria mais oxigênio. Mas isso não é verdade. É preciso que o CO2 ajuste ligeiramente o pH e diminua um pouco e torne-o um pouco mais ácido para permitir que o oxigênio seja liberado. É por isso que, se você hiperventilar em um ataque de pânico, está recebendo muito O2 e pouco CO2, e não consegue respirar, certo? E então você começa a respirar em um saco de papel e obtém mais CO2 e agora pode respirar. Na verdade, você pode realmente criar um estado hipóxico. Esse é um estado de oxigênio reduzido pela privação dos tecidos de CO2, o que é muito interessante. Porque normalmente você pensaria que hipóxia, baixo nível de oxigênio, significa muito CO2, o que pode ocorrer, mas você também pode criar a mesma situação com CO2 insuficiente. Portanto, o COTWO é realmente essencial na homeostase da absorção de oxigênio. Agora, na Europa, eles realmente têm esses banhos de sauna que são carbonatados. Eles os chamam de spa ou banhos carbonatados, onde bombeiam o CO2 para essa água. E aparentemente é ótimo para todos os tipos de problemas circulatórios, como problemas com o sistema vascular, especialmente algo chamado distúrbios vasculares periféricos. Eles até o usam para feridas diabéticas e para diminuir a taxa de amputação onde cortam os pés. Quero dizer, pode realmente melhorar isso aumentando a circulação microvascular. Basicamente, o COTWO aumenta o fluxo sanguíneo. É até usado como terapia depois que alguém sofre um derrame e tem esse estado hipóxico de baixo oxigênio porque o CO2 ajuda o oxigênio a penetrar profundamente nas células. Agora eu não consegui encontrar nenhuma pesquisa sobre beber água carbonatada, ok, no que se refere a uma saúde melhorada. Mas encontrei pesquisas paralelas sobre todas as coisas de que estou falando e vou incluí-las abaixo. Em um estudo, descobri que houve um aumento significativo na ativação do sistema nervoso parasimpático pelo aumento do CO2. Esse é o sistema que neutraliza o modo de voo ou luta. É o sistema que ajuda na cura, na digestão e na capacidade de dormir. O aparelho que eles usam para medir o parasimpático é o que eu uso na minha prática, que é uma tecnologia chamada variabilidade da frequência cardíaca. Vamos dar uma olhada em algumas outras coisas que encontrei relacionadas a isso. Se você pegar uma célula normal dentro, e depois pegar uma célula cancerígena, e olharmos para o pH de cada uma, a célula cancerígena na verdade é mais alcalina. Agora o exterior da célula, mais ácido por causa de todos os subprodutos do ácido láctico, coisas assim, mas o interior da célula é mais alcalino do que uma célula normal, o que é muito interessante, especialmente no que se refere ao CO2. E não consegui encontrar nenhuma informação sobre isso, mas pense nisso. Quando você priva o tecido de CO2, você pode desenvolver alcalose. Esse é um estado de ser muito alcalino.
Portanto, sem que o CO2 se transforme em ácido carbônico, você pode desenvolver um estado excessivamente alcalino. E então eu queria descobrir, existe alguma relação ou melhora significativa na redução de tumores ou na interrupção da propagação do câncer aumentando o CO2? E encontrei várias pesquisas, que também são muito interessantes, que incluirei abaixo. Então, aparentemente, o COTWO é um gás antitumoral potente e significativo. Ele tem a capacidade de inibir a metástase, o que é interessante, além de induzir a apoptose, que faz com que as células cancerígenas se suicidem. Ele também inibe esse gene muito interessante que está envolvido nesse mecanismo de troca entre uma célula normal e ela se transformando em câncer. Esse gene é chamado HIF-alfa, que está envolvido na hipóxia. Agora, isso provavelmente não faz sentido, a menos que você entenda que o COTWO permite que o oxigênio entre nos tecidos. E por pior que seja a hipóxia, ela pode ser criada por uma quantidade reduzida de CO2, bem como níveis reduzidos de oxigênio. Mas também há essa conexão COTWO que é muito interessante. Eu tinha essa coisa em mente que, se inundarmos o corpo com oxigênio, seremos capazes de matar o câncer e podemos prevenir o câncer. Mas aparentemente o COTWO é outro fator-chave que não podemos ignorar. Como até mesmo em uma tempestade, você provavelmente pode respirar melhor. E se você sempre quis saber por quê, bem, aparentemente há muito mais CO2 no ar depois de uma tempestade do que quando não há tempestade acontecendo. Além disso, você realmente obterá mais oxigênio em seus tecidos se respirar pelo nariz, não pela boca, quando estiver dormindo, assim como quando fizer exercícios. Tem outro banho natural interessante, como as fontes, se você for às fontes termais. E a princípio podemos pensar que há muitos minerais envolvidos que estão nos ajudando, mas adivinhem? Há uma quantidade significativa de CO2 nas fontes termais, o que pode ser a razão pela qual você se sente melhor e relaxado. Agora eles estão até usando COTWO em vários cremes para a hidratação da pele e melhor circulação e fluxo sanguíneo, que é outra peça interessante desse quebra-cabeça. E o último ponto sobre o COTWO é que aparentemente o COTWO é um potente anti-inflamatório. Inflammatory. Então, eu só queria aumentar sua conscientização sobre esse CO2, essa coisa de dióxido de carbono, bem como água carbonatada. E esta pode ser a razão, que eu acho que é, pela qual você pode se sentir melhor se consumir mais água com gás. E o que eu tenho é uma pequena máquina carbonatada que torna minha água gasificada. Então eu pego minha água de nascente e a carbonato e é isso que eu bebo. But since we're on the topic of water, if you haven't seen this video, I think you should watch it. There's definitely more information to be known about water. And I put it up right here.